Kenshiro, o salvador do fim do século. Um homem que protege os inocentes usando uma violência que é, francamente, brutal. Mas a gente já parou para pensar o que acontece quando um herói com tanto sangue nas mãos encara o juízo final? Será que a justiça que ele fez na Terra consegue salvá-lo da condenação divina? Para tentar responder essa pergunta, a gente vai embarcar numa jornada bem inusitada. Vamos levar Kenshiro para um passeio pelos 9 círculos do inferno de Dante, usando a Divina Comédia como se fosse um mapa para a alma do nosso herói. Porque olha só o paradoxo. De um lado, ele é um protetor dos fracos, sabe, uma luz de esperança num mundo em ruínas. Mas do outro, o método dele é o Hokuto Shinken, uma arte de assassinato que faz os inimigos explodirem de dentro para fora. Ele salva vidas tirando outras da forma mais terrível que existe. Como é que um sistema moral absoluto, como o de Dante, vai julgar uma coisa dessa? Para encontrar o lugar dele no inferno, primeiro a gente precisa entender os pecados que ele não cometeu. Então vamos descer juntos, círculo por círculo, eliminando os destinos que simplesmente não cabem na alma desse guerreiro. Vamos começar pelos pecados da incontinência, que é basicamente a falha em controlar os desejos. Bom, esses a gente já descarta de cara. A vida do Kenshiro é de disciplina total, não tem excesso. Prazer, poder, riqueza, nada disso nunca foi o objetivo dele. Tá, e a raiva? Ah, sim, ele sente muita fúria. Mas a frase mais famosa dele, "você já está morto", não é um grito de guerra, é uma sentença de morte. E ele fala isso com uma calma que chega a dar arrepio. A violência dele não é uma paixão cega, é uma execução. E isso, aos olhos de Deus, pode ser um pecado ainda mais grave. E assim a gente desce ainda mais lá para os poços congelados da fraude e da traição. Mas o Kenshiro também não pertence a esse lugar. Ele é o oposto de um enganador. Ele anuncia quando chega, ele olha o inimigo nos olhos e cumpre cada promessa que faz. A honestidade dele é tão brutal quanto os seus golpes. Então, peraí, se o pecado dele não é falta de controle e nem engano, o que é que sobra? A gente eliminou os pecados da paixão e os do ardil. Agora só resta uma única categoria, bem no coração do inferno: a violência. Bem-vindo ao 7º círculo, o lar dos violentos. Aqui, não me importa a intenção, não importa o motivo. O que conta é o ato de derramar sangue de forma consciente. E Kenshiro, o nosso salvador, é um mestre do massacre. O crime principal de Kenshiro não é matar, mas sim julgar. Ele se colocou no papel de juiz, júri e carrasco. No universo de Dante, esse poder pertence só a Deus. Ao tomar essa autoridade para si, Kenshiro não só quebra uma lei, ele desafia a própria ordem divina do universo. E a punição no 7º círculo é um espelho terrível do pecado. Aqueles que viveram derramando o sangue dos outros, agora precisam ferver nesse mesmo sangue por toda a eternidade. A justiça do inferno é poética e assustadoramente literal. E aqui a gente encontra o destino final do Kenshiro. Ele está condenado a esse rio de sangue fervente, vigiado por centauros. E essas criaturas, metade homem, metade besta, são um reflexo sombrio do próprio Kenshiro, a união perfeita da técnica marcial com a violência mais animalesca. Mas mesmo no inferno, existem níveis. Ele não é um tirano como o irmão dele, o Raoh, que fica afundado até as sobrancelhas. Kenshiro está submerso até o pescoço, exatamente na mesma profundidade de bandidos e assassinos comuns. No tribunal de Deus, a intenção nobre dele não o livra do ato de matar. E é exatamente aqui que a sua famosa sentença, "você já está morto", ganha um significado terrível, uma ironia eterna. A frase que ele usou para selar o destino de tanta gente agora ecoa como a definição da sua própria existência sem fim. Pensa só na ironia final. A arte dele, o Hokuto Shinken, depende de toques precisos em pontos de pressão. Como é que ele vai usar isso dentro de um rio de sangue fervente? O mestre que controlava a vida e a morte com a ponta dos dedos agora é totalmente impotente, com o corpo fervendo para sempre, fora de seu controle. Em vida, ele se via como juiz, aquele que separava o bem do mal. Mas aqui, no juízo final, essa distinção, ela simplesmente some. O Salvador ferve ao lado dos mesmos bandidos que ele matou. Para o inferno, eles são todos apenas pecadores violentos, se afogando juntos no sangue que derramaram. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma que inquieta. A condenação dele foi selada pelas suas ações
ou pelo mundo destruído que não lhe deu nenhuma outra escolha? Essa é a questão que vai ecoar para sempre nas margens daquele rio de sangue.